Olá, eu sou Natália Viotti e esse é o Papo da Hora, um canal dedicado a alguns minutinhos diários de reflexão sobre vários assuntos. Aqui a gente conversa sobre alguns textos, alguns livros, trago para vocês algumas meditações, algumas vivências que a gente compartilhou nos nossos encontros presenciais. E se você gosta do material que eu disponibilizo aqui para você, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Pinterest, no YouTube. Eu estou lá como Ciranda Cíclica ou Natália Viotti. Vai ser muito bom contar com você nos próximos encontros e eu espero que você seja muito feliz com tudo aquilo que a gente conversa. Eu espero que eu possa agregar algo na sua vida e seja bem-vinda. Que bom que você me encontrou, eu estava te esperando. E hoje o tema é sobre silêncio e sons. Essa pandemia do coronavírus para a gente está se estendendo talvez um pouco mais do que todos nós pensávamos que seria. E aí, de repente, bum! Nós temos lives a todo instante. Nós temos lives de manhã, nós temos lives à tarde, nós temos lives à noite, na madrugada e sobre infinitos assuntos. Isso é maravilhoso. Isso realmente é de uma grandeza incomensurável. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que a gente está dando tempo para o nosso tempo? Será que a gente está abrindo mão de uma capacidade que a gente tem de ouvir o inaudível? O que a gente tem feito com os nossos silêncios? Os nossos silêncios são muito necessários. E eu vou contar uma historinha para vocês aqui, que é sobre um rei que mandou o filho estudar num templo de um grande mestre. E o objetivo era preparar esse príncipe para ser uma grande pessoa, um grande homem. Só que quando esse príncipe chegou lá naquele templo, o mestre mandou ele ficar sozinho numa floresta. E ele devia voltar 1 ano depois, com a tarefa de descrever todos os sons da floresta. Pois bem, o tempo foi passando, o príncipe foi ficando na floresta, foi observando os sons que ele ouvia, e 1 ano depois, ele retornou ao templo. E aí o mestre pediu para ele descrever todos os sons que ele tinha conseguido ouvir. E aí o príncipe disse: mestre, eu pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço dos beija-flores. Eu consegui ouvir a brisa batendo na grama. Ouvia e prestava atenção no zumbido das abelhas, o barulho do vento que cortava os céus. E assim ele foi descrevendo os sons que ele ouvia. E quando ele terminou o relato dele, o mestre pediu então que ele retornasse para a floresta, para ouvir tudo mais que fosse possível. O mestre não estava satisfeito. E aí, apesar de ele ter ficado intrigado, o príncipe obedeceu à ordem do mestre. E foi para a floresta pensando, não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta, descrevi tudo o que tinha lá. Por dias e várias noites, ele ficou sozinho, ouvindo, mas ele não conseguiu ouvir nada além daquilo que ele já havia contado para o mestre. Aquilo foi dando uma sensação de angústia e ele foi passando por um processo interno de descoberta e numa certa manhã ele começou a distinguir uns sons vagos, assim, diferentes de tudo que ele já tinha ouvido antes. E
quanto mais ele prestava atenção, mais claros aqueles sons se tornavam. E uma sensação de encantamento tomou conta daquele rapaz. E aí ele pensou: esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. E sem pressa, ele ficou ali ouvindo e ouvindo pacientemente. Ele queria ter certeza de que ele estava no caminho certo. E aí, quando ele retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais ele tinha conseguido ouvir. Dessa vez, paciente e respeitosamente, o príncipe disse: mestre, quando prestei atenção, de verdade, pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra, o som da grama bebendo o orvalho da noite. O mestre, sorrindo, acenou com a cabeça em sinal de aprovação e disse: meu filho, ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. Apenas quando a gente aprende a ouvir o coração dos outros, os sentimentos dessas pessoas, esses sentimentos mudos, os medos que não são confessados, quando a gente passa a ouvir aquelas queixas que são silenciosas, somente aí a gente pode inspirar confiança para as pessoas ao nosso redor. Isso faz com que a gente entenda o que está errado e possa atender às reais necessidades de cada um. Então, com esse texto hoje, eu trago a reflexão: que sons inaudíveis você tem ouvido? Ou será que há muito tempo você só tem conseguido escutar os sons que fazem barulho? Em época de pandemia, com a nossa política e com a nossa economia virando de pernas para o ar, com toda essa sensação de medo, desconfiança, ira, ódio, eu peço, vamos tentar desligar um pouquinho e vamos ouvir aquilo que não faz barulho. Vamos tentar ouvir aquilo que é de mais íntegro e importante. Esse é meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Manda para mim seu feedback, me fala o que você achou, me adiciona lá nas redes sociais. Eu tô esperando você. Bem, se achegue. Um grande beijo e um excelente sábado para todos vocês.